Fala galera, estamos aqui, mais um episódio do nosso Pode Romper, o podcast da Romper Digital, onde o intuito realmente é trazer pessoas, convidados, empresários, empreendedores, parceiros, com suas histórias de vida, com as suas vivências, campo de batalha, como costumo dizer, o puro suco da vida real, do empreendedorismo, dos negócios. E hoje a gente está com um episódio diferente, mais digital do que nunca, mais online do que nunca. E eu estou aqui com uma amiga que Jesus, que a vida nos deu, que os negócios nos deu, uma amiga, uma parceira, que está nada mais, nada menos que em Dublin, na Irlanda, e eu vou já te apresentar ela aqui. Eu estou falando da Tati Sparzis, está conosco de forma online, a Tati, empresária do ramo cleaner. Eu já vou abrir um pouco aqui de espaço para ela se apresentar pra gente, mas eu já adianto que é uma empresária aí, tá? Eu costumo dizer uma mineirinha que tá gigante lá na Irlanda, cresceu, mas não foi do dia pra noite, não foi da noite pro dia. Mas antes de mais nada, Tati, eu já vou começar você vai se apresentar, tá bom? Você vai se apresentar, mas eu vou começar de uma forma polêmica, de algo que eu sei que a gente já conversou muito. Agora eu quero que você fale aí de boca cheia. Tem orgulho ou não tem de dizer, eu dei certo no cleaner? Claro, eu tenho orgulho de falar, deu certo. Eu sou uma faxineira com muito orgulho. É isso aí. A gente diz isso porque um dia eu lembro que a gente conversou sobre isso, né, Tati? Que um dos motivos das pessoas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, que é onde você mais está, seja na Inglaterra, as pessoas têm um certo, né, preconceito e por causa muitas vezes disso, a pessoa mesmo não cresce. Eu digo preconceito, a própria pessoa do cleaner, né? A própria pessoa que está exercendo a área, ela tem um preconceito de si mesmo e muitas vezes deixa de crescer. Para a gente iniciar, conta um pouquinho da sua trajetória, como começou a Tati hoje que está aí fluindo, né, no cleaner, mas eu sei que nem sempre foi assim, ninguém começa lá em cima. Conta um pouquinho como foi dessa trajetória para a gente, Tati. Então, meu, é um prazer estar aqui com você hoje, né, maravilha, né, tá fazendo parte dessa história sua, né, tanto tempo junto, agora fazer parte disso aqui com você é maravilhoso, né, então, mas enfim, 2007 eu mudei para Inglaterra, eu formei em Educação Física no Brasil, fiz lá tudo que minha mãe queria que eu tivesse feito, né, formei, professora, mas nunca exerci a área de ser professora, nunca exerci essa profissão. E aí eu resolvi ir embora para a Inglaterra, porque meu primo estava indo, eu falei, você quer saber do negócio? Eu vou ver o mundo agora, eu já sofri demais aqui, então vou esperar, vou lá. Vou explorar o mundo. E aí, né, a intenção era ficar assim, né, pouco tempo, era 3 meses no máximo. E acabou que eu fiquei lá, agora já vai ficar, já tem 18 anos nessa trajetória de Europa. E quando eu cheguei lá, eu não sabia falar nada, né? Então, inglês. Então, a única coisa que tinha que fazer era limpar, né? Eu imaginei, se eu limpar a casa e fazer um negócio bem feito, eu não vou precisar estar falando, eu tenho que mostrar meu serviço, né? Então, e deu certo. E aí eu fui começando a limpar a casa aqui, limpar outra ali, aí comecei a pegar uma cliente. Aí isso assim, eu comecei a trabalhar primeiro, eu comecei a trabalhar com os brasileiros, quando a gente chega aqui, né, na Europa. Porque a gente não tem noção, você tem que usar a comunidade brasileira como se eu esteja aqui no início. Depois você vai criando as suas áreas, você vai aprendendo a falar mais a língua, e aí vai conhecendo mais o país, vai fazendo amizade. É onde que aí vai abrindo as portas, você vai abrindo, você vai vendo mais o que acontece. Sim. A nossa comunidade brasileira é boa, ajuda muito a gente aqui, principalmente no início, mas você tem que abrir as suas portas para novos horizontes, conhecer a cultura do país onde você está, porque aí é onde que vai te abrir mais portas. E aí, com isso, eu venho limpando casa desde então e nunca mais parei. E comecei eu sozinha limpando uma casa, aí... E depois que eu saí, que eu já trabalhava para uma patroa brasileira, aí quando é que não, né, você quer sempre mais, né, que eu já estava cansada de, eu como, né, eu acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor dentro de mim, não sei de onde que eu vi, não sei de onde que eu vi isso. Isso é bom, né? Ela
roça. Isso é bom, porque, por exemplo, Tati, é até bom te receber aqui, e para quem está nos vendo e vai nos ver, ouvir, assistir esse episódio, e tem muita gente que tem esse sonho, né, de, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, de sair do Brasil, de construir algo fora, só que a realidade é diferente do que muitas vezes as pessoas fantasiam, né, Tati? Bem diferente, Will, é bem diferente. Ó, quando você chega lá, eu não sei, né? Às vezes hoje em dia, como o mundo está muito mais para frente agora com tecnologia, ajuda de telefone, Google Translator e essas coisas, então eu acho que é mais fácil. Mas naquela época, onde que nem existe telefone ainda, 2007, então assim, os meus pontos que eu, para mim ficar perdendo, era uma árvore. Ah, tem uma árvore ali, então eu conheço. Mas se eu jogasse aquela árvore daí, eu tava enrolada, porque o tanto que eu já me perdi. E não sabia falar um help, para me ajudar. Eu perdi da estação de trem, de metrô, não sabia voltar. Meu Deus. Então, assim, não é flor, assim, não é um mar de flores quando a gente começa, mas a gente tiver persistência, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Tudo que eu passei valeu cada centavo. Porque hoje eu tenho minha empresa sólida aqui. Eu tenho 18 funcionários no momento, eu estou com muita gente, sabe assim, legal, nesse momento, mas demorou até que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, assim, hoje eu estou num patamar da minha vida que quem me visse em 2007 nunca imaginaria que eu ia estar aqui hoje. Sim. Então, assim, mas é perseverança. Você tem que estar ali, você tem que saber o que você quer. Você tem que ver o seu final. Onde você quer chegar? É assim que eu vejo a minha vida. Sim, independente se eu estou limpando casa, o que eu estou fazendo. O que você for fazer, veja o final que você chega lá. E aí a estrada, você vai curtindo a estrada aí até, né? Sobe, desce, vai. É o que a gente conversou agora há pouco, né? Nos áudios por mensagem, né? Esses altos e baixos, a gente até falou agora há pouco, né? Nas mensagens por áudio. Mas é exatamente isso. Tati, você comentou algo que primeiro você foi para a Inglaterra, né? A sua trajetória começou primeiro na Inglaterra. E como foi da Inglaterra, essa transição da Inglaterra para a Irlanda? Como isso se passou? Qual foi o que levou a essa decisão, essa mudança? Então, eu fui para a Inglaterra em 2007. Aí, em 2016, eu vim para cá, para Dublin, porque eu tinha meu ex-marido. Nós dois éramos casados na época e ele trabalha com construção. E aqui, hoje em dia, em Dublin, na Irlanda, a construção está assim, em alta, muito, assim. Então, ele resolveu vir e eu resolvi vir com ele, né? Claro que eu tinha que vir, né? Esposa, né? Então, né? Não tinha, ou era vir, não tinha outra opção, né? E aí eu vim, e aí quando a gente chegou aqui, já começou praticamente a vida do zero, de novo, vendi minha empresa lá na Inglaterra. Mas assim, era uma empresa, eu falo assim, foi a minha primeira, então era muito meia boca, sabe, lá na Inglaterra. Mas mesmo assim eu vendi e me valeu uma casa lá no Brasil, o que eu vendi. Então assim, era meia boca, mas mesmo... Já valeu, né? Valeu, Você vê que, né? A limpeza dá dinheiro aqui, tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo que você for limpar a casa, vai dar certo. E aí... voltando, né? Aí eu vim pra cá, aí a gente começou, aí eu comecei do zero de novo. Aí pra eu poder ajudar meu ex-marido, né? Porque nós estávamos começando tudo aqui num país novo, sem saber de nada. Então começou tudo ali, né? Ele com o trabalho dele, eu com o meu, e aí eu fui limpando casa de novo. Até o tempo que eu parei. Eu estava por motivo de saúde. Eu parei por uns 2 anos. E nesse meio período aí, nesses 2 anos, eu estava ajudando ele. Mas aí acabou que nós dois, o casamento acabou. E aí eu tive que começar minha vida tudo do zero de novo. E foi aonde que eu comecei de novo com a limpeza, em 2019, no fim de 2019, antes do Covid. E aí eu comecei sozinha de novo, eu sozinha. E aí... Que nesse período da pandemia ele deu um boom também, né, nessa área, porque era muito necessário, né? Era pra ser, Will, porque eu não tava, quando a gente acaba o casamento, a gente ainda tá ali naquela fase ali de saber o que vai fazer, se fica, se não fica, se vai embora, porque eu não tinha ninguém aqui por mim, a não ser ele. Então, assim, eu tinha uma amiga aqui ali, mas todo mundo eu não queria estar meio junto que na mesma grupo ali de amigos, porque quando você tá naquela fase ali do luto, né, você não quer, tipo, estar ali. Então, praticamente eu tava sozinha. E aí, vem aquele negócio ali, tipo,
No início eu comecei trabalhando só, né, tava meio que, né, fazendo, eu tava ali fazendo safada, vamos falar que dá trabalho safado, porque era só para pagar meu aluguel mesmo que eu tava ali trabalhando, até eu decidir o que eu ia fazer. Aí, isso foi fim de 2019. Aí veio março de 2020 e fechou tudo. E aí não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, eu tinha que ficar aqui. E aí, com isso, a patroa que eu trabalhava me ofereceu e falou: olha, tem um serviço aqui, você não quer começar a fazer serviço? Eu quero, porque eu não estou fazendo nada agora, vou ter que ficar aqui, né, até ver o que está acontecendo. E foi aonde que o negócio fez assim, ó, explodiu. Aí veio o meu primeiro cliente comercial, que é uma empresa que aluga casa e organiza, tipo, cuida de propriedade, manutenção de propriedade de alugar, de realugar, cuidar para os donos de loja. E aí, comecei. Eu peguei em torno de 160 casas, uma vez só. Até dentro disso que eu ia te perguntar. Porque, igual você falou, uma coisa é você tá limpando, uma coisa é você tá ali exercendo a profissão, outra coisa é você empreender, né, dentro da profissão. O que te levou nessa transição entre apenas limpar, né, e para essa transição do empreender dentro da limpeza, dentro do cleaning? O que levou essa decisão sua? Então, no início, quando eu tive que sair, eu vou te falar que foi uma transição difícil, porque assim, eu sempre fui muito mão à obra, sabe, aquele negócio de estar ali fazendo, então assim, de estar no controle ali, né? E aí para poder sair disso aí foi bem complicado, mas eu também não queria perder a oportunidade, então eu tive que pensar rápido, agir rápido e fazer as coisas rápido. Aí até no início eu comecei limpando e aí eu vi que eu não conseguia fazer tudo, e eu não podia perder aquele cliente com tanta casa. Então o que eu fiz? Fui organizando as meninas, foi difícil, sabe? Porque assim, mas eu tava decidida que dessa vez esse negócio ia dar certo. Eu falei, já que eu tô aqui, então eu vou fazer esse negócio funcionar agora, pronto. E aí eu larguei e comecei a gerenciar aqui o negócio. Mas eu vou te falar que foi difícil, porque eu me sentia tão culpada de não estar ali trabalhando. Porque quando a gente, né, eu, mineira, lá da roça, minha mãe sempre falou, você tem que estar trabalhando, porque se você não trabalhar, você não vai ser ninguém na vida. Mas se você trabalha, você não tem tempo para você ganhar dinheiro, o negócio é esse. Porque depois que eu descobri isso, que aí depois eu já fui relaxando, falei, gente, isso aqui tá dando certo, porque agora eu tô tendo de treinar as meninas, tô tendo tempo de olhar como está o serviço, tô tendo tempo de pegar mais serviço, trazer mais gente para poder estar trabalhando, atender mais o público, estudar mais, fazer curso, porque não é só limpeza, você tem que aprender a fazer tudo, porque aqui, querendo ou não, é muito produto que a gente usa. Você tem que saber qual que é qual. Não é só chegar aqui e falar, vou fazer esse produto aqui pronto. Isso já aconteceu comigo, quando eu era lá, eu fiquei a boca, tá? Aí eu falei, tudo que eu fiz lá quando eu comecei, agora faz diferente, faz certo. Vamos fazer um negócio assim, vamos fazer um negócio certo. Hoje em dia, a minha empresa é completamente digital, tudo. Eu trabalho em qualquer lugar do mundo que eu quiser. Antigamente, não. Eu tinha que estar junto com as meninas, eu tinha que estar levando as meninas, o tempo inteiro me consumia, eu não tinha vida, eu não parava, eu trabalhava de segunda a segunda, sem parar, porque enquanto eu não estava lá limpando, eu estava fazendo ali o pagamento, e mexendo com a papelada, e fazendo a administração ali de tudo, ali do interno, então assim, eu não tinha tempo. Agora hoje eu tenho quem faz a administração para mim. Eu sou a que cuido mais ali, porque eu gosto de estar o tempo inteiro junto da Lady Narda, porque ela é o meu bebê. Mas se eu precisar sair e deixar, eu tenho uma equipe maravilhosa. Você tem uma equipe, então, assim, confio demais na minha equipe, então todo mundo é gente assim, que está aqui para vencer, gente que está aqui e quer ver o nosso bem, sabe assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, isso aí eu falo que é Deus abençoando, é isso que acontece, me joga tanta gente boa, e tem um rapaz que está comigo, que vai fazer 4 anos que ele está comigo, que ele é um veterano, então assim, eu nem sei te falar, porque assim, às vezes eu fico bem emocionada de falar de onde eu saí, que eu comecei 5 anos atrás, e onde eu estou hoje, agora, mas assim, eu sei que eu tive que trabalhar muito. Sim. Os 3 primeiros anos não
foi fácil, porque eu tive que aprender tanta coisa que eu não sabia. E o que você considera aí que foi uma virada de chave para você nessa construção sua? O que você fala, Will? Esse acontecimento, essa ação que eu tive, essa situação, essa foi a virada de chave. O que você considera até hoje que foi uma virada de chave para esse momento atual que você se encontra hoje? Então, a virada de chave foi quando eu parei de me culpar de não estar trabalhando, eu lá, fisicamente junto com as meninas, e cuidando da estrada e fazendo estratégia. Usando o meu tempo para poder dedicar a estratégia de... Para o crescimento, né? Crescimento do negócio. É isso aí. Essa foi a virada de chave, porque até então eu fiquei 7 anos praticamente aqui na Inglaterra trabalhando do mesmo jeito e eu não cresci. Então, o que eu fiz na Inglaterra em 7 anos, eu fiz o dobro do que eu fiz agora nesses últimos 4, né? Sim. Foi no final de 2019, início de 2020, até agora. Então, foi assim, você vê, se não for 5 anos, igual nós estamos em 2025, tem esses últimos 5 anos, 18 funcionários, e eu ganhei com 7 anos na Inglaterra, eu tinha praticamente 6, 7, que era o que eu tinha lá. Então, você vê que eu fiz o dobro. Por quê? Eu usei o meu tempo de forma estratégica. Eu não estava ali o tempo inteiro trabalhando junto. E eu comecei aí você tem tempo, porque aí você não está cansado o tempo inteiro, porque você chega... Antes eu estava cansado, trabalhando o dia inteiro, dirigindo, pôr menina aqui, esfregando casa, fazendo isso, chegava de noite. Vamos fazer lá o pagamento, porque eu já tenho que organizar, tenho que conversar com o cliente. Aí durante o dia trabalhar, não tinha tempo de conversar com o cliente, porque aí eu tinha que estar ali trabalhando, olhando o serviço das meninas, e aí às vezes eu não pegava mais serviço, porque eu falava, já estou cheia, já não vou pegar mais serviço, porque eu já não aguento mais, em vez de pegar, né, e colocar uma menina, sabe, assim, então assim, onde que a virada de chave foi essa? Sim, isso é importante, viu? Você que está nos vendo, assistindo, você tem que trabalhar sim, tá ali, né, no campo de batalha, mas se você quer jogar o jogo de construir um negócio, né, de construir um negócio escalável, de uma empresa sólida, você tem que construir um time, uma equipe, não importa o tamanho delas, pode ser pequena, pode ser uma equipe menor, pode ser uma equipe... Você tem que construir um time se você quer jogar, né, o jogo do crescimento, do romper, do crescer, do escalar. Mas eu digo isso porque tem áreas que é muito difícil você delegar, né, Tati? Agora olha pra mim, doeu ou não doeu? Essa parte de algumas coisas delegar, dói, né? De tipo de... Nossa, dói, porque assim, é a tal da crença limitante. Sim. Né? Porque o que acontece? Eu sei que vai ter vários serviços que não tem jeito de dar, né, de você delegar isso aí pra uma pessoa, sim. vai ter que ser você que vai ali fazer aquilo ali. Mas a gente eu tinha uma crença limitante, que era só eu, ninguém sabe fazer igual eu. Porque eu que tenho que fazer isso aqui, porque senão a menina não vai fazer certo. Porque a cliente, se ela não vê a minha cara lá dentro de casa, ela vai me largar e vai não sei o quê. Então, assim, depois que eu aprendi que, tá bom, se me largar é porque eu não era bom o suficiente ou porque não está precisando de mim, não estava realmente precisando dos meus serviços. Aí quando você começa a se colocar assim, tá, eu sou, não que você vai ver e ficar, eu sou melhor. Não, você tem que ser melhor o tempo inteiro. Tudo que eu vou fazer, eu sempre tento dar o meu melhor. Eu sempre dou o meu melhor. E faço o que tem que fazer, e a mesma coisa, isso é o que eu passo para mim, para os meus funcionários. E assim, tudo que você vai fazer, é a palavreada do mineiro, e é o jeito que eu falo aqui. Que seja lavar um vaso sujo de bosta, você vai lá e dá o seu melhor nele, porque aí é que o negócio vai funcionar. Qualquer coisa que você for fazer na vida, e isso literalmente é nós, é isso aí. E deu certo, porque ela vai falar, foi tanto vaso sujo de bosta que me deu o que eu tenho hoje. Porque hoje em dia eu tenho uma vida muito boa, e é com orgulho que eu falo isso, pra te falar bem a verdade. Que headline, hein, Tati? Que headline, hein? Pra estar aqui onde eu estou, lavei muito vaso com bosta.
Isso é o puro suco da vida de quem tá construindo negócio e chega nos topos, né? Não sabe o caminho que trilhou, as pedras que venceu, os vasos que limpou, ninguém sabe, ninguém vê nessa hora, né? Sim, ninguém vê. Oh, é tanta coisa que nós passamos, que eu falei assim, as meninas, as minhas amigas da época de 2007, eu falo, gente, nós passamos tanto aperto. Porque assim, ninguém sabe, assim, a gente saía de casa, era 5 horas da manhã, tinha uma van que parava lá para pegar nós, assim, ó, 5h30, 5h35, já tinha que estar lá no ponto já. Aí chegava, enchia aquele cachê de mulher e saía lá pro interior da Inglaterra, isso no início. E nós trabalhávamos nós loucos até 6, 7 horas da noite, chegava em casa, era o prazo de tomar, e assim, dividia em casa, era um apartamento, tinha 13 mulheres dentro desse apartamento, um banheiro, e todo mundo trabalhava nessa van, praticamente todo mundo trabalhava com a mesma patroa. Um banheiro? Todo mundo chegava em casa mais ou menos no mesmo horário. Tinha dia que eu tomava banho 1h da manhã, porque tinha fila para pegar para tomar banho, aí eu dormia 4, 5 horas, tinha que acordar de novo para trabalhar. Era. Então, assim, é coisa que a gente passa, mas isso é tudo eu faço. Sim. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi isso, porque primeiro te ensina. Sim. Né? Te ensina muita coisa. Principalmente aquele negócio de dividir, que você tem o espaço de cada um, porque isso foi uma coisa que eu achei muito difícil de adaptar quando eu mudei para lá, porque assim, eu morava sozinha. Aí você mudar, e aí isso é muito normal, tipo, você dividir casa com quem você nunca viu no mundo, na vida. Às vezes você divide um quarto com quem você nunca nem viu na vida, sabe? Assim, então, assim, e é tudo normal, é tudo natural aqui, tá? Poxa, legal. E dentro disso, Tati, até quem tá já nesse ponto da nossa conversa aqui, já deve estar imaginando o quanto deve ter sido desafiador chegar onde você está, né, uma nova cultura para onde você está, você chegou desde a Inglaterra até onde você está em Dublin, na Irlanda, uma nova cultura, e aí você falou agora, são coisas que também nos ensina entre desafios, né, e aprendizados, até para quem tem esse desejo, esse sonho de viver na Europa ou fora do país, empreender, trabalhar fora, tem esses desafios. Você enfrentou desafios para crescer, né? Como empreendedor aí no exterior onde você está. Quais foram aí os seus maiores desafios aí que você enfrentou, que você considera foram os maiores desafios até hoje que você enfrentou? Então, para mim, assim, o desafio maior não é nem o trabalho, não é, sabe assim, para mim era mais assim, a língua. Sim. Que a gente, às vezes, não falar a língua é complicado, porque hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia eu já falo. Então, assim, eu vejo a diferença que hoje em dia faz a língua, porque hoje em dia eu frequento grupos de network, porque eu consigo me comunicar, então eu consigo colocar a minha empresa lá para o pessoal daqui ver. Então, assim, hoje, assim, antigamente não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Hoje em dia, eu acho, assim, bem mais tranquilo em relação a poder pegar trabalho, porque eu pego um trabalho, assim, hoje tem rede social que você coloca, mas, assim, o desafio maior era atrair o cliente, pelo fato da língua. O marketing era só jogar panfleto de porta em porta, porque não tinha nada do que hoje a gente tem, do mundo digital que a gente tem hoje. Então, assim, a língua foi a maior dificuldade para mim. Além, assim, né, de ficar longe da família da gente, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Aprender a viver sozinho, porque aqui a gente tem é muito limitado. Porque você conhece uma pessoa, eu te falei, a gente mora aqui, é muito natural, normal, viver numa casa dividindo com muita gente. Você faz aquela amizade ali. Mas, de repente, aqui as coisas funcionam, aqui é muito rápido. Aí, de repente, a menina arrumou, minha amiga que morava comigo na casa, arrumou um serviço do outro lado da cidade. Não, vou mudar para o outro lado, porque para mim é mais fácil. Aí você já perde ali sua amiga ali, porque aí acaba que depois perde tanto contato, não tem tanto contato. E é isso aí, você vai ficando machucando, porque assim, às vezes assim, as amizades que a gente faz, tá ali tão perto, porque aí é a família da gente, aí sai, ou muda de país, não aguento o tempo aqui, é gelado demais. Então, muita gente muda, eu tenho uma amiga que está na Itália agora, eu tenho uma que está na Espanha, então,
vai, sabe assim, então assim, tem essas dificuldades que a gente passa aqui em relação nessa parte aí de família, do emocional, porque você tem que ter uma ideia. Agora, hoje em dia, como eu envolvi muito com os gringos, então assim, não tem muito amigo gringo daqui, que então geralmente não sai tanto daqui, né? Não tem a possibilidade, igual nós aí do Brasil, não vou sair daqui não, meu lugar é aqui. Eu tenho meus companheiros, né, tipo, já tive meu ex-marido que era inglês, que me ensinou muita coisa, agora eu tenho o meu companheiro aqui que é daqui, e me ensina muita coisa daqui do país, então assim, querendo ou não, você aprende, então a gente começa a viver nesse mundo, e pra mim, eu falo que hoje em dia minha casa é mais aqui do que aí no Brasil. Que legal. Mas a dificuldade é essa, a dificuldade é a língua, viu? E assim, isso eu falo pra mim, né? Agora, eu tenho outras dificuldades em relação ao serviço, assim, de encontrar gente que realmente quer trabalhar, que realmente quer fazer a limpeza. Isso aí já é a dificuldade do trabalho, né? Então, isso aí, tipo, por causa da crença limitante, que eu acho que hoje em dia já está começando a quebrar, desde quando nós nos conhecemos um ao outro. Aquele tempo lá que nós nos conhecemos, ainda tinha muita coisa, tinha muita gente que, tipo, o cleaner é um subemprego, a limpeza é um subemprego. Mas agora, hoje, nesse exato momento agora aqui em Dublin, tanta gente que eu tô vendo já trabalhando com limpeza, já jogando ali, já me procurando para poder fazer a mentoria, já me, sabe assim, já se jogando porque viu que aquilo ali vale a pena, que não é essa crença, essa coisa limitante que tem na cabeça deles, que tipo, limpar a casa não é um serviço bom. Sim. É difícil. E a Tati citou aí, a gente tem uma mentoria aí, né, Tati, que a gente pôs para rodar, precisou dar uma parada, né, por algumas situações aí que a gente sabe de que uma guerra que aconteceu aí de saúde do companheiro dela, o William, mas graças a Deus já tá tudo resolvido, tudo bem, né, e essa mentoria vai ter que voltar a rodar, né, Tati? Tem que voltar a rodar. Nós acabar essa mentoria. A gente que está me procurando para me poder fazer essa mentoria, mas o que você falou, a saúde do ano passado, você sabe tudo que aconteceu, então assim, eu tive que dar uma parada na minha vida, assim, parar completamente, e foi assim, parar tudo, tive que parar tudo. E aí, mas também eu acho que às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque as coisas estavam muito rápido, eu acho que foi Deus que fez assim. E tudo, é exatamente, exatamente nesse ponto que eu ia entrar, tudo nos ensina, né, é o que você falou, tudo que acontece na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, na saúde, tudo acaba nos ensinando, entre erros, acertos, né, e até dentro disso que eu quero comentar contigo um pouco e trazer a nossa conversa nessa pauta. Entre erros, acertos, a gente erra, né? Faz parte. Qual erro que você considera que foi o maior e que virou um aprendizado ferrenho para você hoje? Qual o maior erro que você consegue enxergar assim? Will, eu cometi esse erro, só que esse erro me ensinou muita coisa. Então, eu vou te contar que esse dia mesmo eu estava aqui fazendo a minha, mas eu vou estar ver o que estou melhorando, o que eu não melhoro, o que eu preciso, uma reflexão. Então, eu acho muito difícil ser a patroa, sabe assim, a patroa que tem que estar ali, às vezes assim, agora eu já estou aprendendo, mas antigamente eu não sabia separar as coisas, sabe assim, eu sou a patroa, eu sei, tem que ter uma hierarquia, não adianta. Sim. E eu sempre quis estar junto com as meninas, porque todo mundo é igual, e eu considero que todo mundo é igual, só que você tem que ter um limite. Senão vira bagunça, né? Não vira bagunça. E aí, o que acontecia? Às vezes, por eu me aproximar demais das meninas, eu já perdi muita menina boa pelo fato de me aproximar demais e o tempo inteiro ser a mãe de todo mundo, o tempo inteiro fazendo tudo para todo mundo. E aí, quando chega aquele momento que eu falo assim, não dá para fazer, aí vem o conflito, porque está todo mundo acostumado a falar sim, o tempo inteiro, facilitar na vida de todo mundo, que quando eu falei que não a primeira vez, aí veio o conflito. E aí é onde que eu errei em ser meio que a mãe. Isso aí é muita terapia, isso é muito aprendizado, eu venho fazendo uns cursos, eu venho fazendo isso, e isso chegou à conclusão que, tipo, a conclusão aqui era que eu era mãezona de todo mundo. Você é boa até o primeiro não, né?
Isso, e aí o que acontece? A mãe que estraga os filhos, era isso que foi. Porque aí, quando você não vai lá e não dá, não é? Daquele negócio fala assim, não pode, não vai, assim, tá tudo bonitinho. Então, era isso que eu tava fazendo, a mãe estragando os filhos. E aí, quando você começa a colocar um limite, né? Fala, olha, um negócio assim, assim. Claro que a gente tem, eu tenho uma afinição muito grande com os meus funcionários. Só que agora, hoje em dia, a gente sabe o limite de cada um, a gente sabe onde é que tem que estar ali, cada um, a hierarquia. Se passou, a gente tem que falar, porque antigamente eu ficava, ai meu Deus, se eu falar com os meninos vai achar ruim, e eu não posso fazer isso, porque eu já fico ali, e eu fico me colocando o tempo inteiro no lugar deles, porque eu já estive lá. E é muito difícil o serviço. Então, o que eu tento fazer para eles é ter pelo menos um conforto durante o dia ali de serviço, porque já não é fácil, porque é um serviço físico, exige muito seu corpo. Né? Então, assim, o que eu posso estar ali, eu tento o melhor. Só que tem hora que se você vai fazendo demais, chega uma hora que aí é onde que está o problema. Porque Sim. aí a hora que vem o não, aí vem o conflito. Aí tem gente que espana, né? Não tem jeito. Então esse foi um dos meus erros, assim, de não saber, primeiro, de não me articular, e segundo, de não separar, né? Separar, esse foi o meu erro, esse foi. Mas aí com os erros a gente vem aprendendo, né? Sim. Tá passando os anos, a gente vai aprendendo, e hoje em dia, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo aprendizado. É isso aí. Eu vou te trazer para uma parte da conversa que eu não, é claro que eu não vou falar para você soltar tudo, porque eu sei que você tem a mentoria, né? E eu sei o que envolve essa mentoria, porque eu participei desse desenho junto contigo, participo. Mas eu vou trazer esse papo um pouquinho, que é a construção do seu negócio, a construção da sua marca, do seu negócio. Traz um pouquinho pra gente, Tati, essa parte mais empreendedora, essa veia empreendedora de que você saiu do só trabalhar com limpeza e construir realmente um negócio cleaner aí na Europa, na Irlanda. Como que funciona, como que você estruturou o seu negócio? Como foi essa estrutura de sair do operacional e focar mais na gestão? Como que foi isso? Então, foi aí onde foi a época do Covid, né? Porque aí, eu tive que aprender rápido, porque senão eu ia perder meu serviço e eu tive que ter mais gente para poder fazer o trabalho, porque eu não sabia fazer. Então, o que aconteceu? Comecei a procurar mentoria. E aí foi aonde que eu encontrei um curso lá nos Estados Unidos, que eu fiz esse curso, porque o cleaner nos Estados Unidos é enorme, Sim. É muito renomado, lá todo mundo, quem faz limpeza nos Estados Unidos tem nome, porque lá é completamente diferente daqui da Europa. Então, assim, o que eu fiz? Fui procurar aplicativo diretamente que me ajudasse aqui para poder minimizar meu tempo, sabe assim, maximar o meu tempo, né? Fazer o meu tempo, tipo, né? Me ajudar. Fazer o payroll, que é o pagamento, organizar os horários das meninas, os times. Então, assim, aí eu já comecei com isso aí. Procurei um contador já me ajudou muito também em relação à burocracia, o que precisa, o que não precisa, então assim, já fiz aquilo ali. Aí tinha um amigo meu também, que foi um anjo que caiu na minha vida, que é um empresário aqui de muito sucesso, e me ajudou, me deu assim, né, foi me dando o caminho a seguir ali, o que eu tinha que fazer, os passo a passo. Os famosos network, né? Isso, o famoso network, é bem isso aí. E aí, com isso, aí eu fui organizando. E a gente vai levando os trancos e barrancos, né? Porque eu não sabia nada de internet. Ele estava o tempo inteiro, só trabalhando com limpeza. A única coisa que eu sabia era mexer no Word, olha lá ainda, era, né, Google, procurar e só isso. E aí vai a gente aprender a mexer com o computador, vai mexer nisso, e assim, eu gasto meu dia e a noite também, eu não parei. Porque eu sabia que eu queria. Eu queria que dessa vez isso aqui não fosse uma empresa de peão. Isso aqui é uma empresa de verdade, uma empresa com nome, uma empresa respeitada. E aí, onde que eu fui? Eu procurei a lei, comecei a colocar tudo certinho, procurei tudo que tinha que ser feito para abrir uma empresa aqui na Irlanda, na Dublin. Eu fiz tudo dessa vez, porque eu falei que dessa vez eu falei, go big or go home. Não tem esse negócio agora de ser pequeno, não. Ou vai ou racha, como diz nós meninos. Não tem essa. E aí foi assim, eu coloquei minha energia, coloquei meu tempo,
investir meu tempo em coisa certa, investir dinheiro, porque você tem que investir para te retornar, você tem que aprender, porque você tem que ter a sabedoria, você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Porque trabalhar eu já sabia, lá, no primeiro eu já sabia. Então, fazer a limpeza, Sim. eu sei fazer a limpeza. Mas a outra parte, que é administrar, procurar, e aí, né, A gestão, né? A gestão. Foi aí onde que, antigamente, eu só tinha casa de cliente privado. Porque quando você chega do Brasil para começar a trabalhar, você acha que só tem casa privada para limpar. Mas aí não é todo o erro, tá aí. Porque onde que você vai ganhar dinheiro é no comercial. E eu nunca tinha cliente comercial. A primeira vez foi que eu te contei, quando começou que eu tive que, né, vamos. E aí foi tudo muito novo para mim, eu não sabia nada disso. Aí foi onde eu comecei a procurar, pesquisar, fazer, mas propaganda também pro comercial. E aí às vezes chegavam umas coisas que eu nem sabia que eu ia fazer, mas falava, vamos, faço, não tem problema. E aí a gente vai, com a cara e a coragem. E eu vou com as meninas, tanto é que a gente tinha um cinema, que eu nunca tinha limpado cinema na minha vida. Meu Deus do céu. Como que vai limpar com as pipocas, meu do céu? Meu Jesus amado, e aí o que fez? Procura, faz isso aí, vai testando. E aí a experiência também, você vai fazendo. No fim eu achei um negócio de soprar, sabe aquele soprador de folha? Aquilo ali foi o que fazia o negócio ficar mais eficiente. Mas até que eu consegui achar isso aí, nós sofremos, tá? Bateu cabeça, né? Mas assim, quando você gasta o seu tempo para poder, igual eu fiz, eu comprei uma mentoria de uma lá dos Estados Unidos, que eu não achava aqui. Então não é a mesma coisa, mas é praticamente que 90%. E aí foi me mostrando tudo que eu tinha que fazer, como conversar com o cliente. E aí eu automatizei todinha a minha empresa desse jeito, gastou um tempo, mas eu consegui. Coloquei todos os meus clientes hoje em dia, tudo no aplicativo que eu uso aqui, tanto as meninas de lá, que aí as meninas recebem a rota dessa semana, tudo vai certinho que tem que fazer. Eu, às vezes, tem uma das minhas funcionárias que eu nem converso com essa, nem tem dia que passa semana sem nós conversar uma com a outra, porque já tá tudo lá certinho no aplicativo, não tem. Às vezes acontece de ligar, porque acontece às vezes do cliente não abrir a porta ou qualquer coisa do tipo. Mas se não for isso, viu? Hoje em dia, assim, o serviço vai tranquilo, tô aqui em casa agora. Não fica preso em você, né? A operação não tá presa em você, né? Então nós temos o nosso escritório também no centro, que hoje em dia tudo fica lá os produtos de limpeza. Isso também foi assim, foi outra coisa que caiu do céu. Porque tanto é que é um cliente meu, comercial, e eu já trabalho com ele há anos. Aí, não ano passado, mas um ano retrasado. Eu falo com ele agora, já estava na hora de eu abrir o escritório, né? Porque já estava ficando muito grande, já estava ficando pesado para mim já de ter que, toda hora que precisa de produto, porque eu ia lá comprar, colocava nas bancas. Eu não tinha um lugar específico, porque eu trabalhava de casa, então meu escritório era em casa. Mas aí, como foi crescendo e ficando muito grande, aí já foi ficando muito pesado para mim. Eu falei, eu preciso de um lugar para eu colocar as coisas para os funcionários brincar e pegar. E aí deu certo de trabalhar, de alugar a salinha que nós guardava as coisas lá. Eu passei uma tinta naquilo lá e falei, pronto, tá lindo. E agora, hoje em dia, funciona. Eu coloco tudo lá, olha, preciso de produto. Então, assim, a operação é muito fácil hoje em dia, muito. Então, tudo, e isso é questão de ir tentando também, né, Will? Eu nunca tive medo de nada, então você tem que tentar. O que der errado é aprendizado. E o que deu certo, perfeito. E o que deu errado, você vai mudando, vai aprendendo. E uma hora vai melhorando. Isso é muito bom. E o que você considera, Tati, do que você construiu na empresa, o que você considera hoje que é o diferencial de vocês aí no mercado? Então, o diferencial é porque, assim, eu não sou uma pessoa que simplesmente chegou aqui e falou assim, eu vou abrir uma empresa de limpeza e vou colocar umas meninas aí e tá indo. Não. Eu trabalhei com isso anos limpando, eu fiquei anos limpando casa. Então, eu sei exatamente o que o cliente quer. E eu vou lá e treino as meninas exatamente do jeito que eu sei trabalhar, do jeito que eu fazia, porque eu sei que funcionava. Então, quando a cliente vem conversar comigo, eu já sei, tudo que ela vai me pedir, eu já sei, tá aqui, na ponta da língua que eu vou falar para ela, porque eu trabalhei, eu não tô aqui só, tipo,
eu vou, porque a maioria daqui é assim, eu vou pegar um monte de menina, vou colocar lá, vou pegar em casa e vou jogando menina. Funciona, porque aqui sem serviço você não fica. Da limpeza é o tempo inteiro, te jogando o tempo inteiro. E aí, só cara que chega lá e joga a menina lá, ela não sabe trabalhar, e aí? O que vai fazer? Qual produto que vai usar? Sim. O que é isso? O que a cliente quer? Então, assim, o diferencial é esse, porque eu treino as meninas do jeitinho que eu trabalhei, do jeito que foi sucesso, porque antigamente a minha limpeza, fazendo a limpeza, toda hora era um cliente. Minha amiga quer do cliente. Minha vizinha viu você chegando aqui, ela quer. Então, assim, o boca a boca. Legal. E hoje em dia funciona do mesmo jeito, que às vezes eu nem preciso fazer mais propaganda. Eu já não estou mais no ponto, assim, de fazer propaganda mais. É indicação, né? Aumentar, expandir. Sim. Aí sim, mas do contrário, tudo que a gente tem hoje em dia aqui é o boca a boca, e a network que eu vou fazendo, né? E dentro disso, dessa indicação, um processo bem importante de seja qual for o ramo, né, de quem está nos vendo, assistindo, para você conseguir que um outro cliente te indique, né, é muito valor que você gera ali, né, nessa qualidade, essa fidelização. Né, acredito que é a palavra certa. Como é esse processo de fidelizar? Como você... Calma, não precisa entregar todo aquele ouro que eu sei que tem aí. Mas como é esse processo de fidelização? O que você pode trazer para a gente que você utilizou e utiliza para fidelizar esse pessoal que está contigo aí? Então, o negócio assim, você tem que ser, primeiro, seja pontual e seja responsável. Cumpra com a sua palavra, porque é assim sempre que eu falo, né? Nós da roça mineira é assim, a única coisa que você tem é palavra. Fio do bigode. Pelo menos o nome e palavra você tem. Isso é minha mãe, tá? Aí, ela fala assim, você fala assim, vai lá e faz o negócio. Seja responsável. Só se acontecer qualquer coisa mesmo, assim, que não deu pra ir, porque isso aqui conta muito, isso aqui, assim... Ser responsável e cumprir com o que você vai falar para o cliente, isso aí é o primordial aqui. Atrasa, aqui não tem esse negócio de atrasar. O horário aqui a gente trabalha no horário. Então chega no horário certo, vai lá, cumpre o que foi organizado, o que foi acertado para o cliente ali, né? O que a gente falou, a gente como é que fala o que foi ali, o concordado ali, o acordo entre nós. E aí a gente vai lá e faz. E aí, assim, isso é que eu vejo, assim, e dá o seu melhor. Porque o tempo inteiro tem que ser isso aí, né? Imagina, assim, que as meninas, assim, outra coisa, quando todo mundo está muito bem, funciona tudo muito bem. Então, sim, cuidar dos funcionários, cuidar do cliente, porque aí você fideliza com o cliente, porque está lá sempre as mesmas meninas, vai estar ali, aí dá, geralmente aqui, vamos entregar o ouro aí, ó, vou entregar um ourão aí, ó. Bora. Geralmente, você pega para todo cliente, que é seu cliente regular ali de toda semana, deu lá os seus, coloca aí, né, 5 clientes. 5 limpezas. Você vai lá e dá um forno para ela, limpa o forno de graça para ela, pra, tipo, esse aqui, ó, você deu 5. Aí você sempre dá um agrado aqui, dá um forno de limpar, dá uma geladeira, faz um extra que não é incluído na limpeza. E aí vai lá, dá os cartãozinho fidelidade, tá ali. Então, assim, isso chama muita atenção do cliente, sabe? Sim. E aí, confiança, não, por isso que eu te falo, eu continuo falando, se você vai lá e fazer e cumprir o que você falou, você pode ter certeza que isso aí é confiança. Ele quer uma pessoa que vai querendo ou não, você está ali dentro da casa do cliente, essa é uma pessoa que você confia, porque imagina você abrir a porta de sua casa com um estranho. Então, a primeira coisa é confiança. Então, se você já começar certo, falando que você vai fazer e vai lá, porque geralmente, às vezes, tem muita coisa que acontece aqui, que a gente pega muito caso de cliente novo que chega para nós, e a maioria deles porque a menina que ia vir na minha casa me deixou na mão. Porque hoje mesmo eu tenho uma cliente de hoje nova que ligou e falou pra mim assim, porque ela ficou de vir ontem que não vem na minha casa, eu preciso da minha casa mesmo, porque eu vou ter uma festa agora sábado e ninguém não tem quem faz. Aí quando você faz, não, eu vou, pronto. Aí não tem esse negócio, porque sim, tem muito disso, sabe, assim, as meninas que começam, que não tem, que tá sozinha, geralmente acontece qualquer coisa, perdeu o ônibus ou qualquer coisa, vou chegar, não, nem vou, porque já perdeu já tudo. Então, aí você já perde muita credibilidade. Sim. O cliente quer uma pessoa de confiança que está ali, porque precisa ser ali.
né? Isso é importante que você falou. Aliás, muito importante que você falou algo assim, tão importante quanto os clientes em si, você fidelizar, fazer um trabalho de fidelização, de cuidado com os clientes, é da sua equipe, né? É a sua equipe tá bem, a sua equipe tá trabalhando bem, e hoje você tá trabalhando com quantas pessoas tem a sua equipe hoje, Tati? Bom, nós temos 18. Legal. Né? 18 no total, mas assim, 12 pessoas é o que a gente chama de full time, que é o dia inteiro. Trabalha de 8 a 5 da tarde. As outras é part-time, que é 3 horas aqui, 5 ali, então assim, não é uma coisa tão certa, mas a gente tem esses aí que faz, os escritórios, que a gente tem à noite, então assim, estudando, sabe? Então, mas assim, é 18, Sim. mas 12 é que eu conto aqui, que 12 é os 12 que tá ali comigo ali, assim, ó, o dia inteiro na garra ali, na luta comigo. Boa, legal, muito bom. Isso aí. Isso aí, isso, cuidar dos funcionários, porque eles te representam. Então, Sim. assim, ali com eles, o funcionário tá ali, tá num ambiente bom, trabalhando, ganhando o que merece, fazendo assim, sabe assim, funciona. Porque Sim. ele vai tratar o cliente bem, o cliente vai querer que volta de novo. A gente tem um negócio de review também aqui, do cliente mandar, dar os feedback e tudo. Então, assim, funciona muito bem, Sim. sabe? Tudo funciona bem. Legal. Então, ajuda. Muito bom, muito bom. Olha, bastante coisa, bastante conteúdo, bastante campo de batalha. Já correu aqui, ó, quase 1 hora já fácil de fácil, muito bom, mas pra gente já caminhar aí para esse encerramento, a gente marca outros. Quero você aqui no Brasil para você conhecer aqui o estúdio aqui do Dr. Capobianco, que é o nosso parceiro aqui, gravar um aqui, o próximo, quem sabe a gente não gravar aqui pessoalmente, aqui no ao vivo, né? Vai ser muito bom. Aliás, eu sei que em breve você vai ter que vir para cá, que eu sei, né? Que você tem algumas construções, negócios que você tá tocando aqui em Minas, e aí você vai dar um pulo aqui em São Paulo, que eu sei, e aí a gente vai gravar um episódio presencial. Mas pra gente caminhar para esse final, Tati, visão de futuro, né? Como que tá a Tati aí, visionária, visão de futuro, o que você tá enxergando aí dos próximos passos aí do seu negócio, da sua empresa, o que você tá enxergando dos próximos passos aí, visando o futuro? Então, Will, eu tenho vontade agora de começar a vender franquia. Então, assim, esse é meu próximo passo aqui agora é expandir. Legal. Porque, no momento, agora a gente trabalha em Dublin e fora de Dublin aqui, num círculo aqui em volta aqui de Dublin, aqui de até 40 quilômetros, em volta de Dublin. É o raio? É isso. E aí, agora, depois disso, eu quero começar a sair, sabe, para fora. Então, esse é o próximo passo da Made in Ireland, é vender franquia. É isso, olha, aí sim, hein? Orgulho da mineirinha. Mineira, você vê tanto tempo, eu saí do Brasil, mas as minhas raízes aqui nunca vai sair de mim. Mas é isso aí, a raiz tem que manter, é isso aí, bacana. E Tati, pra gente caminhar para esse encerramento, para quem tá nos vendo aí, vai nos ver, vai nos assistir, ouvir, qual conselho, ou quais conselhos você daria aí para quem tá nos vendo, começando agora e pensa em empreender, em trabalhar fora do Brasil? Qual conselho você daria para essas pessoas? Então, o conselho que eu dou sempre vai ser o mesmo. Você tem uma visão, você tem aquele sonho, e foca lá, mas não deixa de viver o seu presente. Mas foca no fim, que aí você chega lá. Boa. Independente do que vier, que seja difícil, que seja o que for, mas você sabe o que você quer, você sabe que onde que você está, seu aim está ali, você está focado naquilo ali, independente se vai vir saúde, se vai vir qualquer coisa que acontece, que vai vir, porque a vida não é fácil, a gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos 10 segundos da vida da gente. Mas, se você está disposto e você sabe realmente o que você quer, nada vai ser difícil e nada vai te parar para você chegar lá. Porque a vida de empreendedor não é fácil. Sim. Porque sempre vai chegar um negócio aqui
e vai querer te parar. Mas aí é onde que você vai, limpa aquilo ali e vai de novo. É que nem eu falo com a minha mãe, minha irmã, nós mineiros, eu falo assim, a gente vai arrebentando cerca no peito. Porque aí vai e vem, você vai, é difícil, não é fácil, mas nós vamos vendo. Sim. Uma hora, isso é força de vontade, é perseverança, nunca desiste, porque vai ficar difícil, tá difícil. Não, vai lá e tenta de novo, Eu geralmente tento 3, 4 vezes. Aí se a quinta não der certo, aí a gente tenta outra estratégia. E não é parar, não, é outra estratégia. E é outra coisa, vai tentar. Sim. Não para, é só isso, vai, Sim. Não para. Sabendo que vai enfrentar desafios, né, Tati? Quem quer empreender fora do Brasil, que nem se falou, desafio de idioma, de tudo, né? Cultural, né? Cultura, tudo, né? Tudo. Então, assim, vai ter, porque não vai ser um mar de rosa. Mas quando você chega lá em cima e você fala assim, olha para trás e vê o que você passou, e aí depois o negócio vai ficar maior, né? Querendo ou não. Seu desafio aqui começa aqui, aí você passa por um. Aí depois você passa pro próximo, já tá em tamanho assim, médio. Aí depois já vê os grandes. Mas e a hora que você tá lá em cima, que você olha assim e fala assim, meu Deus, aquilo ali pra mim era, quando era pequeno, eu fiz uma tempestade em copo d'água. E aí você vai virando aquele negócio igual um jogo de videogame. Sabe? Sim. Os níveis vai os níveis, né? Os níveis. Você vai ficar mais forte. Vai ficando mais forte. Mais a porrada. É boa, é isso aí. É isso aí, Tati. Conta pra gente onde te encontrar, suas redes sociais, deixa aí pra gente. Então, a gente tem aqui, né? Eu tenho a Made in Ireland, né? Que é a minha empresa, e tem a Tati Sparse também no Instagram, que eu já estou voltando para ele. É isso aí. Porque antes ele estava meio parado ali, estava até brincando, estava dando até, já tá igual água parada, igual dengue. Ainda bem, que estava parado. Mas agora vamos começar de novo, e você vai me ajudar a acabar com essa mentoria. É isso aí, bora lá. Muito bom, Tati. Senhoras e senhores, Tati Sparse na área. Muito bom, prazer, viu? Foi muito bom. Foi muito riquíssimo esse episódio, esse conteúdo. Teremos outros, porque tem bastante assunto aí pra gente tratar. E eu quero te agradecer, viu, Tati? Brigadão mesmo pela presença aí, mesmo de forma online, foi riquíssimo. Quero te agradecer, viu? Continue voando, muito sucesso aí. Muito obrigada obrigada por ter, né, é um prazer meu estar aqui com você, maravilha, né, de podia ver, aqui tem história, um livro. Que legal, muito bacana. Mas muito a próxima eu vou aí, a hora que eu for no Brasil, pode ter certeza. Será um prazer, pão de queijo, cafezinho, né, não perdeu isso não, né, você não perdeu esse gosto não. Credo. É isso aí, bom demais, gente. Gente, quero te agradecer, você que esteve com a gente aí. Esse foi mais um episódio do nosso Pode Romper com a Tati Sparse, direto de Irlanda. Espero que você tenha recebido aí bastante conteúdo. Aplique, pratique, eu tenho certeza que você vai crescer. Afinal, como eu sempre digo, a decisão é sua. Você pode romper. Até o próximo episódio. Valeu!